Olá, seja bem-vindo ao painel Univale. No mês que reforça a conscientização do autismo, a gente vai conhecer o trabalho do SER, o Centro Especializado de Reabilitação da Univale, que atende autistas de 11 municípios aqui da região da Foz do Rio Itajaí-Açu. Por isso eu vou conversar aqui no estúdio com a Graziela Souza, que é fonoaudióloga do SER, e também com a Vivian Schutel, que é assistente social também do SER. Obrigado pela presença de vocês. Graziela, como é que é feito o trabalho com os autistas aqui no SER, da Univale? Nós recebemos eles dos municípios, como tu citou, né? Eles passam por um período de avaliação, de acordo com o enquadramento inicial que nós fizemos, de 3 meses, 6 meses, 9 meses, para fazer um processo de avaliação bem complexo. Nós utilizamos algumas escalas de observação e de preenchimento para rastreamento do TEA, né? E a partir das escalas a gente acopla a observação clínica. Então, o nosso diagnóstico ele é feito com aplicação de testes e pela parte de observação clínica. Os atendimentos são semanais, nós realizamos eles de 45, 50 minutos, eles são individuais e em grupo. E a gente também oferece um serviço de apoio e de orientação aos pais que chegam com a probabilidade desse possível diagnóstico. Eles são encaminhados pelo Sistema Único de Saúde, pelos postos de saúde, é isso? Isso, o encaminhamento é parte tudo pela saúde, né? Então, a nossa regulação é tudo. A família a família que considera, né, algumas características, então ela procura a unidade de saúde, qualquer profissional de nível superior que esteja na unidade de saúde pode preencher o nosso formulário e aí ele será encaminhado para uma central de regulação e aí chega para nós através do agendamento, com tudo certinho, para que a família possa ser acolhida, né, e ouvida pelos profissionais ali já organizados. A família que percebe, ela pode ir na unidade de saúde e não precisa marcar uma consulta, Não, ela tem que passar por uma avaliação. Tem que passar por uma avaliação, Isso, por um médico, é isso? Ou enfermeiro, ou até mesmo fonoaudiólogo, fisioterapeuta, algum profissional da saúde daquela unidade que identifica alguma característica. Ah, entendi. E geralmente, quando a criança está em unidade escolar, os professores é que sinalizam, né, comparando o desenvolvimento das crianças, então as professoras acabam sinalizando para os pais. E aí os pais, então, procuram a unidade de saúde, os médicos, né, e essa equipe que a Graziele mencionou, então eles estão aptos a fazer o preenchimento correto desse formulário e nos encaminhar. E aí partimos, então, para as avaliações mais criteriosas, utilizando as escalas de rastreio também, como a Grazi mencionou. E como que vocês também fazem um acompanhamento nas residências, é isso? Visitam as famílias, é isso? Isso, nós temos esse trabalho também de ir até a escola, ir até a casa para conhecer a rotina dessa criança. Porque entendemos que dentro do site terapêutico já é um ambiente já organizado para aquilo, né? Os profissionais já organizam a estrutura para receber a criança. Então a gente precisa conhecer a casa também, como que está essa dinâmica, algumas orientações que eles acabam realizando para identificar se os pais, então, ajustaram algumas coisas, né, estão praticando, né, conforme a orientação, e na escola ou na unidade de saúde para alinhar. Né, na escola, adaptação curricular. Processo de avaliação. Então, a gente vai organizando, né, conforme também a necessidade. Tem crianças que não é necessário, e tem crianças que a gente precisa ir na escola, ir na casa, na unidade, alinhar com toda essa equipe, com todos os profissionais fora também, para que a gente possa ter êxito também no processo de habilitação dessa criança enquanto estiver aqui no serviço. É claro, porque se não houver esse conjunto aí, só a terapia aqui às vezes não vai surtir o efeito que precisa desse conjunto na realidade, né? É porque, na verdade, conosco ele fica um dia da semana, atendimentos espaçados, né? E com a família, essa criança permanece muito mais tempo e na escola também, né? Então, a gente acaba repassando algumas condutas e algumas orientações que a gente percebe que é importante para aquela criança no setting, para que eles sejam dado dessa continuidade em casa mesmo e na escola. A escola é importante, mas acredito que
em casa a continuidade desse processo é que é o mais importante, né? Com certeza, com certeza. A gente relata muito que, assim, quando vem um possível diagnóstico de TEA, a família meio que se desestrutura, né? Eu vou ter um filho autista aí agora. E a gente sempre quer passar para essa família que esse diagnóstico ele pode ser visto de uma forma sutil como uma forma catastrófica mesmo, né? E se você levar da melhor maneira possível, trabalhar com aquela criança, estimular aquela criança de uma maneira adequada, os sintomas e as características, eles vão se adequando à idade e logo, logo você consegue dar conta daquilo que para você era um bicho de 7 cabeças. Né? E hoje a tendência é bastante grande, há uma estimativa aí de nascimentos para autistas bastante grande. Veio no começo do mês, uma senhora da Associação das Mães de Autistas que falou dessa previsão, né? Então, mais do que assim, falar e tal, a conscientização da família é muito importante para lidar com essa situação, né? Agora, a doutora Cristina já esteve aqui falando da questão neurológica, né? Do autismo e tudo. Como é que a família, e a própria escola, os professores, eles detectam que a criança é autista? Porque às vezes não há nenhum traço, né? Não é como a síndrome de Down, que tem traços físicos, né? Como é que ela detecta, assim? É pela fala, pelo retardamento da fala também? Como é que é isso? Então, o que a gente mais encontra é a questão do isolamento, né? A maioria dos encaminhamentos que vem, a gente conversa com essas famílias, a professora comenta que na escola ele fica sozinho, a professora comenta que na escola ele não brinca com as outras crianças, né? A gente tem casos que os sinais são visíveis e a gente tem casos que são sutis, né? A gente sabe que tem a questão dos manejos com a mão, né? A gente sabe que tem a questão do próprio balançar, das estereotipias, que chama a atenção. Mas a grande maioria vem pela questão do isolamento e do atraso de desenvolvimento de linguagem. Ele não fala e ele se isola. É a grande chamariz assim, das escolas, é isso aí. E para a família percebe com mais facilidade também ou não? Não, geralmente quando, né, como a Grazi mencionou, né, a família quando é sinalizada pelos professores, né, ou por alguém da área da saúde, um médico, enfim, ou uma fono, que por alguma eventualidade os pais levaram pelo esse atraso da fala, então foi para a fono. E aí a fono identificou então outras possibilidades e direcionou para outros profissionais também. Então a família tem uma certa resistência no princípio. E depois que a família acaba passando por esse processo que a gente fala que é luto, e aí vem o momento da aceitação, eles acabam comprando essa ideia de que tem que dar continuidade nas orientações das meninas em casa, e aí sim a gente tem, o engajamento deles acaba acontecendo e aí tem uma evolução. Né? E como tu mencionou da prevalência, né, nós temos dados, né, científicos de 1 para cada 68 crianças, mundialmente falando. Nossa. Né? E nesses 4 anos de ser, que nós acabamos dia 20 de março, né, tendo essa data de 4 anos de implantação do serviço, nós tivemos 401 diagnóstico da região da ânfore. Então, assim, são muitas crianças. 401. Então, assim, a gente chegou a esse dado, né, diagnóstico fechado, concluído, entregue aos pais e às unidades, né, e às secretarias de saúde. Olha, nós temos esse dado. Porém, nós temos ainda a preocupação daquelas crianças que ainda não chegaram, né, não tiveram ainda a oportunidade de chegar ao serviço. Então, às vezes, porque não foi identificado precocemente, ou às vezes a família não aceita e acaba dificultando, né, retardando um pouquinho aquilo que a criança já poderia estar conseguindo. Então, nós temos essa dificuldade também. Por isso que a gente veio hoje para conversar e conscientizar também, né, os pais, os avós, os tios, quem acompanha, né, a criança, que percebe algo. Então, na dúvida, encaminhe, procure, porque chegando, né, mais cedo para nós temos possibilidades. Né? E como a Grazi falou, ajustando ao longo, aí vamos adaptando algumas coisas e aí as coisas vão sendo mais sutis ao longo do processo. Então, nosso entendimento é que o quanto antes, na dúvida, encaminhe. Se não for, né, a gente vai auxiliar nesse processo para
o indeferimento desse diagnóstico. E se for, então ele vai ter o atendimento adequado de até 1 ano conosco e depois os encaminhamentos na rede assim que for possível. Eu acho que a informação é muito importante, né? Porque às vezes os pais, a criança tem apresenta algum sintoma na realidade e os pais acabam psicologicamente agredindo as crianças porque deixa de besteira e forçam a criança a uma coisa que ela não quer, né? Então, acho que o diagnóstico precoce e a informação são fundamentais, né, nesse caso, né? É uma coisa que a gente não é que evita, né? É que muitos sinais do TEA, eles acabam se misturando com alguns outros transtornos, né? A criança não fala. A gente tem as fases de desenvolvimento de linguagem, né? Então, não é que ele não fala que ele é autista, né? Ele só gosta de brincar com dinossauro, mas será que isso vai delimitar o diagnóstico? Será que ele não tem outras características? Será que não é um estímulo da família? Ele gosta de dinossauro, então eu vou só dar dinossauro? Então, isso que a gente faz nesse tempo de enquadramento para avaliação. A gente acaba mostrando para a família que muitas vezes o comportamento que a criança apresenta é o que é oferecido para ele no domicílio, né? É uma coisa que a gente luta muito contra, né? Bendito celular. Porque ele só quer ver sempre o mesmo filminho. Mas será que alguém ensinou ele a trocar no celular? Né? Hoje em dia a gente tem muita dificuldade dos pais sentarem no chão e brincar. Né? Brincar de massinha, brincar... a gente sempre orienta os pais, pega um papel pardo, coloca na parede da garagem e dá um guache, dá um giz de cera, vai com ele rabiscar. Mas será que não vai sujar minha parede? Mas será que vai adiantar? Será que ele vai se concentrar? Se o adulto estiver ali para mediar o que a criança tem que fazer, ele vai aprender que o papel pardo é para desenhar, que não é para desenhar na parede, é para desenhar no papel. Né? E isso falta muito hoje em dia, até pelo ritmo de vida que a gente leva. Né? A gente percebe nas nossas discussões assim, que às vezes falta um olhar de estímulo para algumas crianças. Né? E aí ali no SER, a gente conversando com os pais, a gente leva os pais para a terapia, a gente leva os pais para a sala de espelho, para os pais observarem, né? A gente tem casos de crianças, ele não fala nada, ele não sabe brincar, que a gente coloca o pai na sala de espelho para que o pai acompanhe a nossa terapia, e o pai fala, ele sabe o nome de todas as frutas. Né? Ele sabe que a panela é para fazer comidinha, então coisas que não acontecem em casa que poderiam acontecer, ali a gente demonstra para eles o que eles têm que fazer e a criança vai se familiarizando com aquilo, vai exigindo um pouco mais em casa e a família senta e brinca. É essa terapia, assim, que eu já fui ao SER e vi que há muitos brinquedos, meninos brincando com carrinho e tudo mais, é essa a terapia mesmo? Então, a gente tem a terapia lúdica, porque são crianças com até 12 anos, né? Então, assim, para cada terapia, o objetivo fonoaudiológico é o da terapia ocupacional é outro, da psicologia é outro. E aí, às vezes, a gente acaba atendendo essas crianças individualmente ou em 2 ou 3 profissionais, né? Vou dar um exemplo, assim, a gente tem uma questão de comportamento que influencia no desenvolvimento da linguagem. Então, a fono e a psicóloga vão estar trabalhando junto com aquela criança para que essas questões sejam minimizadas na terapia, utilizando o recurso de brinquedo, utilizando o espaço externo. Nós levamos as crianças para o centro de vivências, a gente leva as crianças no estacionamento para que ela consiga se familiarizar com outros espaços também, né? Muitas vezes a gente não usa brinquedo, a gente usa bolinha de isopor, né? Para diminuir questões sensoriais, gelatina, tudo isso é recurso terapêutico. Tá certo, a gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto a conversar novamente com a Vivi, com a Graziella a respeito desse serviço tão importante aí para a comunidade, né, para a região aqui da Anfra, aí, que é o atendimento ao autista aqui da região, lá no Centro Especializado de Reabilitação da Univale. A gente volta em instantes. Estamos de volta com o painel Univale. Hoje a gente está conhecendo um pouquinho do Centro Especializado de Reabilitação aqui da Univale, o SER, que atende
pessoas de 11 municípios aqui da região da Foz do Rio Itajaí-Açu, e a gente está conversando um pouquinho sobre o atendimento ao autista aqui no SER da Univale. Eu converso aqui no estúdio com a Vivian Schutel, que é a assistente social do SER, e também com a Graziele Souza, que é a fonoaudióloga aqui do SER também. O SER está fazendo 4 anos, né? Fez 4 anos, e também nesse serviço de atendimento ao autismo, vocês já acompanharam muitas evoluções, né? Existem exemplos assim de autistas que estão no mercado de trabalho, que conseguiram recuperar, que era um médio ou um pouco grave, conseguiram diminuir aí o grau também? Então, a gente não tem essa questão do mercado de trabalho porque a gente tem idade limítrofe, né? Que é 12 anos, né? Mas a gente tem questões de criança que não se adaptava na escola, criança que não conseguia vaga e hoje em dia frequenta a escola com a questão do segundo professor, né? A gente tem casos de crianças que não frequentavam lugares com muitas pessoas, não iam à igreja, não iam, e depois que começaram, que foram diagnosticadas, medicadas e com todo o trabalho, conseguem desenvolver uma vida social adequada à família, né? Isso é interessante. A gente, vale a pena a gente colocar assim que muitas vezes, o que eu falei anteriormente, assim, a família chega no escuro e aí a gente liga a luzinha e eles conseguem ver que muitas coisas eles conseguem estar oferecendo para essas crianças e adequando elas à sociedade que a gente tem, né? Crianças que chegam sem falar, sem escrever, que não conseguem segurar no lápis, que não conseguem sentar numa cadeira por causa da agitação psicomotora, a gente consegue em 2, 3, 4 meses adequar essa criança para uma ida à escola. Assim, isso é interessante. Assim também como para uma mãe é muito frustrante ver o filho e ele não conseguir comer, né? Então, esse sofrimento também a gente acompanha. Então, a gente trabalha a questão sensorial, né? A textura do alimento, a fono trabalha com as questões da motricidade e o porquê que essa criança, a parte comportamental dessa criança para a negação daquele alimento. Então, isso também é prazeroso para nós, enquanto terapeutas, evidenciar isso, né? A criança não conseguia comer tais tipos de alimento e hoje ele consegue ingerir aos poucos, né? Porções pequenas, porém ele consegue. Então, para uma mãe ter esse retorno é muito bom. E para nós, enquanto terapeutas, ele é exitoso, né, e valoroso, porque a gente vê pequenas coisas, né, todo esse processo da construção toda. Então, também é um caso exitoso para nós e um caso a ser compartilhado também. As redes públicas, né, de saúde e educação, desses 11 municípios aqui, né, que vai desde de Luiz Alves, né, até Bombinhas, isso, né? Eles estão preparados? Tem um segundo professor? Como é que está essa situação? Assim? Como é que vocês acompanham isso? Então, nós temos bons parceiros, né? A gente fala sempre essa parte, os parceiros de entender que a legislação existe, né? Que o segundo professor, o professor de apoio, o agente de apoio. Então, cada município ele acaba organizando a sua rede de educação da melhor forma possível, assim como a legislação também está homologada. Então, a gente tem parceiro, a gente conversa, né, com os secretários, com os coordenadores do departamento e explica a necessidade. Às vezes, a família, né, percebe a necessidade ou acredita que seria necessário ter um segundo professor. E, às vezes, a criança dá conta daquela demanda naquela unidade escolar e naquela turma. Então, o professor, ele acaba orientando. Olha, né, não é necessário, ele dá conta. Eu, enquanto professor, eu consigo mediar a sala, né? Então, são 20 alunos, eu consigo dar conta. Então, a gente consegue negociar. Então, a legislação, ela garante, porém, em alguns casos, a gente vê evolução e a gente acaba conversando com a família, para que possa dar um tempo para a criança se adaptar, a professora se adaptar, e aí, se for, né, realmente observada essa necessidade, então, esses parceiros acabam, né, nos auxiliando nesse processo também. Existem leis, claro, a gente auxilia para a garantia desse direito, porém, às vezes, a criança não tem, indo mediado pelo adulto, ele dá conta daquele processo escolar. Então, assim, a saúde também, né, 11 municípios, então são 11 secretarias, uma população, nós tivemos em 2017 10.584 atendimentos, então são números expressivos, então as secretarias elas nos auxiliam no transporte dessas crianças, então
crianças de Luiz Alves, crianças de Bombinhas, de Porto Belo, Camboriú, Itapema. Então, eles nos auxiliam desta forma. Encaminhou o paciente, então eles também acabam garantindo o direito de chegar aqui para ter o atendimento especializado adequado. Na escola também a necessidade de conscientizar o professor muitas vezes, né? Porque para que o aluno se integre ao grupo e tudo mais, vocês trabalham nessa questão também da informação ao professor? Sim, as capacitações, né? Então, ano passado a gente realizou algumas capacitações nos municípios, na área da saúde, e também desenvolvemos alguns nas unidades escolares. Cada secretaria também tem a sua formação de educação continuada sobre determinados assuntos. Então, a gente propõe a ida, né? Estivemos em Porto Belo, estivemos em Bombinhas, estivemos em Navegantes, Camboriú. Então, a gente propõe a ida, né? E se a gente tem portas abertas, a gente vai, conversa, enfim. Então, dentro do calendário escolar, né? Dentro do calendário da área da saúde, quando a gente consegue uma abertura, a gente vai e fala sobre o serviço. E muitas vezes os professores vêm até nós, né? A gente deixa o serviço aberto e a gente informa a escola e a família, olha, porque para nós sairmos daqui e irmos a todas as escolas é inviável, né? Então a gente avisa, ó, o atendimento está aqui, se o professor quiser vir e acompanhar o atendimento, receber orientação, discutir o caso da criança, conosco nós estamos aqui. Então a gente recebe vários professores que acompanham a dinâmica da criança no serviço. Isso é bem interessante, né, também, né? Aí faz esse conjunto, como eu já falei no primeiro bloco, daqui da terapia, da escola e faz comparativo. E da família também, né? Isso que é interessante para que a terapia seja um sucesso, né? Vocês têm também um grupo de pais, é isso, no SER? Como é que funciona isso? Nós trabalhamos né, das 7 às 13 e das 13 às 19. Então, nós temos grupos, 2 grupos no período da manhã e 2 grupos no período da tarde. Então, nosso papel também, além da terapia individual ou em grupo com a criança, nosso objetivo também é trabalhar com a família, como a Grazi falou, né? Eles chegam no escuro e a gente vai acendendo a luzinha aos poucos, né? Às vezes a gente acaba informando, né? É um grupo informativo, Agora, utilizamos o grupo operativo, que é trabalhar com esses pais a construção de alguns tipos de brinquedos. Então, para tirar um pouquinho, desfocar do celular, desfocar um pouquinho da TV, desfocar de outros recursos que a criança também tem uma fixação. Então, o papel pardo na parede. Então, não é que os pais eles não sabem disso, mas eles acham que naquele momento aquele recurso não seria possível. Então a gente apresenta, olha, é possível sim, porém imediato é possível. Então a gente constrói brinquedos, a gente coloca o pai com a criança ou a mãe com a criança para brincar. Então o grupo de pais ele é nesse formato, é um grupo operativo para que o pai também possa ter esse contato. Claro, recebendo as informações, recebendo, né, as orientações da fono, como trabalhar em casa. As professoras também participam do grupo, então, além do pai e da mãe, sempre vem uma professora que quer entender, né, essa dinâmica do serviço e como a criança aqui executa e lá não. Então, vem e a gente conversa, a gente troca, coloca ela também para participar e para realizar aquela atividade e a gente sai de cena. Então, a gente fica na retaguarda observando. E isso é gostoso e é produtivo também para a criança e para as famílias. Bacana. E é importante colocar também que os grupos de orientação aos pais, cada dia é com um profissional diferente, trabalhando um tema diferente e orientando de uma maneira diferente, né? Vai desde o médico neurologista até o pedagogo. Então, a gente tem todas as áreas que atuam no SER, ali disponíveis para os pais poderem tirar as dúvidas, esclarecer. E eu acho que o mais bacana de todo o grupo de orientação a pais é a troca que existe, né? Porque eu estou chegando agora, eu não sei do que se trata, mas ao mesmo tempo eu estou conversando com uma mãe que o filho chegou aqui e não falava nada e hoje está falando tudo. Ele, além de orientador, ele é estimulador para aquelas famílias. É bacana. A integrante lá da AMA, né? Ela falou que às vezes se sentia sozinha também, né? Então, não sabia o que fazer, não sabia como lidar com a filha, né? Então, isso é interessante, essa troca de informação, né? Saber assim, tem o mesmo problema que o meu, vive a mesma situação, né?
e poder trocar também. Os grupos são interessantes para isso também, né? Isso. E nós também servimos como incubadores de associações, né? Então, a Associação de Itajaí partiu desse grupo de pais, aí os pais se conheceram, se identificaram e criaram, né, a associação, a Camboriú e Itapema também. Então, assim, eu gosto sempre de frisar isso porque os pais se reconhecem, né? Um ajuda o outro e aí no município eles acabam se organizando, se reencontrando e criando estratégias, buscando políticas públicas para dar sequência no atendimento das crianças futuramente. Uma coisa que também é importante colocar, para a gente não... Nós utilizamos os espaços aqui da universidade, né? O SER, ele é um serviço do governo federal, é um projeto do governo federal que a universidade disponibiliza aos municípios, né? Hoje nós estamos na clínica de fisioterapia, então o SER é vinculado à clínica de fisioterapia, ao curso de fisioterapia, ao curso de psicologia, e os espaços que nós utilizamos são os espaços cedidos pelas clínicas, né? Então, assim, o grupo de pais é numa sala de aula, as terapias são nas clínicas escola, né? E a gente acaba lidando com outros públicos e integrando essas crianças com outras pessoas. Isso também é muito bacana. Bacana, pessoal. Então, só para encerrar, o caminho procura a unidade de saúde desses 11 municípios, quando desconfia, detecta alguma coisa, a escola também, e eles encaminham aqui para vocês fazerem a avaliação e saber se realmente tem o espectro do autismo ou não. Esse é o caminho, né? Esse é o caminho. Tá certo. Muito obrigado aí, parabéns aí pelo trabalho também. Obrigado pela presença aqui. A gente que agradece o espaço. Obrigado. O Painel Univale fica por aqui, nós voltamos amanhã. Até lá.